você chegando no cinema de peso com mais um programa. Sou o Chico Isidro, ao meu, aqui do lado o Lauro Arreg e lá no cantinho direito o Criba Aquino. Não é um programa, é um programa de uns 140. 140, meu amigo. Mas sim, mas o que eu falei? Eu não falei assim. Não, digo, mas não é qualquer programa, é um programa de 140 programas. A terceira temporada do Cinema de Peso. E hoje é um filme pra lá de romântico, um dos meus filmes que eu mais gosto na vida, que eu mais sonhava em encontrar a mulher perfeita. 4 Casamentos e um Funeral, de 1994, dirigido por Mike Newell. Então é isso, Cinema de Peso com vocês. Com vocês. E antes de começar... Nosso YouTube preferido. Já vou direto já aqui, né? Antes de começar a falar sobre esse filme, vou pedir você vir aqui no canal, se inscrever, curtir, acionar o sininho, comentar e compartilhar. Tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal, que já tem mais de 1.800 inscritos. É isso? Na meta dos 2.000. É isso mesmo. E por ter tantos parceiros inscritos, aliás, seguidores do canal, nós temos parceiros também. Começando falando desse lugar maravilhoso que é a Cervejaria Pullman, que é o lugar onde nós gravamos quinzenalmente no mínimo, mas pelo menos 2 a 3 vezes por mês a gente está aqui com nossos convidados e também aqui no nosso cantinho, no nosso estúdio, gravando. Copacabana 745 no bairro Assunção, de terças a domingos. Terça a sábado das 17h30 às 23h30 e domingo das 17h30 às 21h30. Daí tu tem a noite do hambúrguer, tem a noite da pizza, tu tem a noite do chopp duplo. Vai lá no Instagram deles, da Pullman, e te informa que tu vai saber direitinho o dia certo para vir. Hoje, por exemplo, é a terça do hambúrguer dose dupla com o jogo do Inter. Então, todos os dias vai ter... Amanhã tem jogo do Grêmio com a pizza dupla. Isso, tem telão lá em cima, tudo. Tem telão lá em cima, é uma maravilha. Então, vem conferir aqui na Pullman. Também temos a grata satisfação de ter um apoio muito bom, que é o nosso estúdio de verão e estúdio para as horas que a gente sempre precisa, com refrigeração, climatização, que é o Ampola Studio. Ampola Studio dos irmãos Arreg, Felipe e Lauro Arreg, esse amigo aqui, que nos recebe. A dona Eliette às vezes faz até um cachorrinho quando a gente vai lá e uma torta fria, né, cara? Então a gente é muito bem tratado lá no Ampola Studio. Ainda pensa o Chico, às vezes faz um separado, só porque o Chico tem aquele... Porque daí ele não come as Eu tô sendo o dia que ela fizeram não, aquele brownie de chocolate, que foi fenomenal. Olha só. Então o Ampola Studio aí tu tem os contatos, é um estúdio de ensaios de bandas, 21 anos no bairro São Geraldo. E tem um bar muito legal lá no estúdio também, já gravamos, o bar é um barato, é muito bacana. Marca seu ensaio no Ampola Studio, né? E, por exemplo, aqui perto no Shopping Passeio tem uma das 5 lojas da Center Óptica, que é a ótica do nosso amigo Alexandre Lau, com 5 lojas em Porto Alegre, Andrada, Shopping Passeio, Vivo Open Mall, no Pátio 24 Horas e também no Mãe de Deus Center na Soledade. E inverti um pouquinho a ordem, mas falando agora do nosso amigo Pablo, que faz essa cachaça do Coral Brasil, 6 sabores de cachaças. Ele faz na Mariana Pimentel uma cachaça muito boa em 3 formatos diferentes de garrafas. Tu encontra principalmente essa cachaça na cachaçaria do Mercado Público. Agora vamos falar um pouquinho de 4 Casamentos e um Funeral. Eu quero começar o programa para falar aqui para vocês sobre o que foi os 5 filmes que concorreram ao Oscar de 95, que foram os 5 filmes de 94. Forrest Gump, Sonho de Liberdade, Pulp Fiction, Quiz Show, que é um bom filme, isso aqui que é o menorzinho, tá pra dizer, e o 4 Casamentos e um Funeral, né? Aliás, é o 4º filme que a gente já está fazendo dos candidatos ao Oscar 94, né? É verdade. O Pulp Fiction, o Forrest Gump e o Sonho de Liberdade, né? E o 4 Casamentos e um Funeral foi praticamente uma zebra que entrou, né? Porque é um filme barato, um filme em inglês, né? Do Michael Newell, que o roteiro do Richard Curtis, que depois eu vou dar uma adendo sobre quem é Richard Curtis, né? E é um filme que foi um fenômeno de bilheteria, a maior bilheteria da Inglaterra em muito tempo, né? Um filme despretensioso, mas bonito, romântico, né? Foi a estreia do Hugh Grant? Não, ele ele já era um ator há um tempinho. Sim, já tinha feito. Ele começou em 85 com Morris. Ele fez Lua de Fel, né? É. Também, né? Isso, 92, 93. Depois companheiros? Não. Não, Lua de Fel. Lua de Fel. Goodfellas.
Não Goodfellas, não, mas não. Tanto é que ele fazia papéis até de vilões, assim, não fazia um papel assim de... Ele foi o primeiro, mas foi o primeiro filme que realmente ele fez um papel de um sei lá, um cara, aquele estilo bobalhão. Isso, o rapaz romântico, antes de começar. Né? E a trama mais ou menos é sobre o... Só me refresca o nome dos personagens, né? Então eu não tenho que são muito importantes. O Hugh Grant é o... Não, o nome dele já não tá aqui, né? O Grant é o Charlie, né? Isso é o Charlie. O Charlie é um cara que ele não assume compromissos, né? Ele namora bastante, mas na hora do vamos ver, ele pula da raia. E são um grupo de amigos. Não, é um grupo de amigos, são 6 ou 7 coadjuvantes que são ótimos, né? É isso. Que é até bom, antes tem a Kristen Scott Thomas, que é a Fiona, que é a aristocrata do grupo, né? A chique, né? E tal. Tem a Charlotte Coleman, que é a Scarlett, que é a companheira de quarto, de casa, né? Do Hugh Grant, que é aquela meio Cyndi Lauper, assim, e tal, né? Meio... Isso. E inclusive até, eu tava vendo que ela morreu com 33 anos, essa querida Charlotte Coleman, com uma crise de asma, tava vendo, né? Ela era bem talentosa na época. Tem o John Hannah, que é um Matthew, né? Que no filme ele tinha um relacionamento com o Garrett, que é o Simon Callow, né? Isso. O Tom, que é o cara meio atrapalhado, amigo deles, que é o James Flatt. Que é milionário. Milionário, né? Mas é muito amigo, que também nunca consegue... Na verdade, todos eles têm problemas de relacionamento. Tirando o casal, que é o Matthew. Tirando o casal homossexual, que não mostra muito, que na época ele não... mas fica subentendido, né? Que eles são um casal, tudo, mas eles não se abraçam, eles não se tocam. E também nós tínhamos o David Bower, não o David Bowie. David Bower, que é o David, que é o irmão que tinha deficiência auditiva, né? Isso, é o rapaz surdo. Que era o irmão do Hugh Grant, né? E tal. Então que o Hugh Grant teve que aprender a língua de sinais. A língua de sinais no filme, né? E tem também a Henrietta, mas a Henrietta já não era do grupo, a Henrietta ia... Mas eu não vou falar, todo mundo já viu o filme que ele via. Ela era a noiva do Hugh Grant, né? Mas, a maluca, cara de pato. Mas assim, me pergunto... Duckface. A história do filme, o que é? Literalmente são 4 casamentos e um funeral, né? Isso aí, encerramos o cinema de peso. Eu acho que é isso, a história do filme, o tipo de estudo, assista o filme e era isso. E valeu, pessoal, tchau. Valeu, cinema de peso, vamos brindar aqui com água. Nem chegou o chopp do Chico ainda, acabou o programa. Eu acho que esqueceu do Chico, né? O Rio Grande, eu tô pensando agora nele ali, quando aquele amigo do gurizinho, que ele é milionário por causa da música que ele herdou de Natal, eu esqueci do nome. Um grande garoto. Adoro esse filme. E o próprio com a Julia Roberts. Casamento Melhor Amigo. Casamento Não, Notting Hill. Também, mas depois ele fez também o Casamento do Melhor Amigo, né? Não. Ela faz. Com a Cameron Diaz, né? Enganei. Era outro caso. Ele tem um estereótipo, às vezes, do romântico atrapalhado nesses filmes, né? Ele consegue fugir disso em outros filmes, hein? E Bridget Jones também, né? Ele tá, né? Bridget Jones, ele é um galãzão, assim. Mas ele também é atrapalhado, né? Mas na verdade eu acho que o que funciona muito no Quatro Casamentos no funeral é que é o humor inglês, né? O humor inglês é aquele humor ácido, aquelas tem muito assim, são luvas de pelica, brincadeira, eu tenho que ter piada, né? Mas eles não respeitam o casamento, eles respeitam amigos, não respeitam, não é respeito, né? Todo mundo tudo é motivo para fazer uma piada e fazer um xiste, né? Como chamaria, né? Uma coisa mais chique, né? E naquela época, a gente vai analisar, a Inglaterra vivia uma época... Da Lady Di. Antes da Lady Di morrer no filme. Isso mas era o Tony Blair, né? Acho que era o primeiro-ministro. Era uma época que a Inglaterra começou, o Reino Unido em si, começou a crescer bastante, até a questão do Britpop, o Oasis, começou a gerar, depois surgiu as Spice Girls, né? Mas é meio ano mas era uma época que a Inglaterra estava muito empolvorosa, o David Beckham era um dos maiores jogadores do mundo na época, né? E foi uma época perfeita para... David Beckham ainda não. Em 94 ele já tá jogando... Não, 96, era 96. Ele começa, em 98 ele tem aquela confusão que ele mas ele joga... Deixou de ser burro, era o Gullit na época. Não, era o Lineker. Era o Gary Lineker. Ele monta, né? Era o Schumacher, Beckenbauer. E toda aquela Inglaterra, digamos, sorridente, dá pra dizer, ela foi... teve um espaço pro Richard Curtis, né? O Richard Curtis né? Era um cara, um neozelandês que morava em Londres e ele simplesmente,
ele é o roteirista do filme, né? E a partir dali, ele... chegou o nosso amigo aí. Ele é o roteirista do filme que abriu o caminho para essas comédias britânicas românticas, né? Entre elas, depois... e outra coisa, o Richard Curtis era o roteirista e diretor do Mr. Bean, né? Fora isso também, Mr. Bean era... do filme. Mr. Bean era um dos maiores comediantes do mundo, né? E era inglês naquela época, né? Também, né? E esse o Richard Curtis... Você tá tomando chá? Tô tomando um chazinho. Tá tomando um chazinho diferente. Daí o Richard Curtis também, que eu falou do Notting Hill, ele é o roteirista do Notting Hill, ele é o roteirista adaptado da Bridget Jones, e ele fez 2 filmes que eu acho muito legal, o segundo principalmente, que como diretor, que é o Simplesmente Amor também, que é um filme que é muito bacana, que misturou um monte de... Aquele Até obrigado! Em ambiente natalino. Isso, com o Hugh Grant também, e é diretor do... E o Rodrigo Santoro está no filme, se não me engano. Sim, não é esse que ele é primeiro-ministro? Esse que ele é o Tony Blair, é o Tony Blair da época. E aí que tá, acho que eu me confundi nesse filme, ele fala que nós temos o chute esquerdo do David Beckham na hora que ele faz o discurso, tá? A perna esquerda do David Beckham. E tem um filme que é maravilhoso, que um dia eu gostaria de fazer, que é a Questão de Tempo, que é a direção do Richard Curtis. Ou seja, o cara fez em sequência um monte de filme legal, assim, e tudo com esse estilo dessa comédia, essa Questão de Tempo é muito engraçado. Além de ser engraçado, é muito bonito, né? Do armário, é maravilhoso. Então, 90% do filme praticamente é o Richard Curtis que criou todas aquelas piadas, todo aquele roteiro que foi inserido no Quatro Casamentos no Funeral, né? E voltando pro filme em si, pro Quatro Casamentos, o primeiro casamento não se explica também quem são aquelas pessoas ali, né? O primeiro casamento, né? São mais amigos, né? São amigos que pra mostrar mais o que vai ser aquele grupo, né? Mas é mostrar o grupo, mas não chega a ser pessoas muito próximas dele. Não. Até pergunta eu sou cidade de igreja, e aí alguém pergunta eu chego atrasado pra variar, pergunta pro personagem do Charles, são alguns amigos. Eles vão fazer o casamento aquele do castelo, né? O primeiro é o casamento pro castelo. Ou o segundo? Não, tem na Escócia, né? Que é o último, né? Que é o último. Penúltimo. É o penúltimo, isso, tá. O segundo é do casal de amigos deles, né? Que se encontram, que ficaram no mar nesse casamento. Esse primeiro que é o do castelo. Que é o do castelo, que quando... Isso, que o cara é muito rico, o Tom brinca, né? E isso, que tem 140 quartos e tal. Que o Charles está na igreja e chega a... Isso. Aí chega a personagem da... A personagem da Carrie, né? Da Ed McDowell, né? Ed McDowell, que é a Carrie, né? Que é lindíssima, maravilhosa. A Ed McDowell... E ela já tinha enlouquecido, lembra do que a gente fez aqui? A gente fez aqui o... Feitiço do Tempo. Não. Não. Ela, o Bill Murray e ela? Sim, ela. Isso, claro. Não, mas a gente não fez aquele filme que o rapaz... os amigos que acho que não fez, só vi o filme, mas não fez o programa. Que é o primeiro Dedicação das Nossas Vidas. Não, a gente não fez ainda. Então mas é um filme que a gente pode fazer também. Até porque é do Joe Schumacher. Que o Emílio Esteves se apaixona perdidamente por ela lá na da época ela era considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, né? Isso, ela era o rosto da L'Oréal no mundo inteiro. Isso, ela já foi capa da Vogue várias vezes, tudo. Ela segue sendo, apesar de ser sentona, ela segue sendo modelo para algumas grandes marcas na Europa. O seriado que ela fez com a filha dela é maravilhoso também. Maid, já viu? Isso, com a filha dela, com a filha real dela. Filha na vida real dela, muito bom o seriado, muito bom. Eu achei nesse primeiro casamento que eles têm o primeiro encontro. O Charles o Charles olha, fica encantado por ela e pergunta quem ela é. Alguém fala, ela é uma jornalista americana. E ele começa de moda, né? E ele começa a cercar ela, né? Ele fica cercando, e aí ele pega 2 taças de espumante, champanhe, não é champanhe mesmo, é espumante, né? E vai conversar com ela e chega um amigo, aquele cara inconveniente, né? Pra atrapalhar tudo. Sim, daí ela se esconde. Ela se esconde, dá a volta, E depois ela pergunta onde eles vão passar a noite, depois do casamento. E a gente vai, um amigo meu, que é o Ricasso, a gente vai pro castelo dele, né? E até ele atrapalha, ele quer falar, é uma mansão. Não, um castelo, é uma mansão. Ele fica meio aqui. E aí eles estão indo pro castelo e ela, vou ficar na posada. No hotelzinho que ela tava. Ela fica na posada, onde o pessoal se encontra pra tomar umas gotas depois do casamento.
ele decide de ir pro castelo e vai pra pousada. E lá eles se encontram, começam a conversar e acabam indo pra cama. E tem esse negócio do castelo, tem a piada aqui, daí que ele pergunta se teria um lugar pra Scarlett, que é a companheira. Ela teria um quarto pra ficar, porque vai pro castelo. Só temos 149 quartos no castelo. Isso. Esse que é o problema, perder a pessoa. Depois tu, eu vou bater no teu quarto. O cara passa todas as portas igual. Só 3 dias pra ir embora, né, cara? E tal, né? Daí se o cara faz essa piada bem, mas é tipo de inglês, né? E tal. Não, humor ácido total. Né? Eles dão uma química muito forte os dois. Eles transam e quando ele acorda de manhã, ela já está se arrumando. Né? Ele tá se arrumando, ela está se arrumando já e ele olha para ela e ela faz uma piada com ele. As piadas de cozido. Isso. Pura, né? Piadas de cozido pura, né, cara? Eu acho que nós podemos casar, né? E tal, né? E daí ele não. E daí ele demora a cair a ficha que ela tá fazendo, que ela tá brincando, né? E tal, né? E aí ele surpreende porque ela se soltou ali e fez uma piada do estilo dele, que ele adorava esse tipo de piada. Isso, ele fazia várias piadas desse ritmo, E ele fica assim, saquei, agora entendi. Não, isso é uma piada, né? Ele levantando aquela cara de cansado, assim, né? E tal, é uma piada. Muito boa. E ela tem um sorriso muito bonito, né? Ela tá muito bem. Acho que ela tá no auge dela, talvez, ali em 94. Ela tinha, na época, ela tinha 33 anos. Ela não tinha 57, 58. Ela já estava com 37 anos já. Tava muito bem. Até nós falando do Hal Atkinson, que é o Mr. Bean. Ele é um padre, né? Falou, né? Ele tá estudando pra ser padre. Isso, estudando pra ser padre, isso. Tanto que daí no segundo casamento, ele é o padre do segundo casamento, né? Ele gagueja, e é engraçado porque na época que a gente conhecia muito o Mr. Bean sem falar, né? E no filme ele fala, né? E muita gente ouviu a primeira vez a voz do Hal ali e tal. Mas sabe porque ele criou o Mr. Bean? Sabe a coisa? A história do mundo do Mr. Bean? Porque assim, ele era engraçado, mas ele tinha vergonha de falar. Ele gaguejava. Ele gaguejava, ele tinha vergonha de falar. Tanto que fazem essa pegadinha do padre, mais ou menos com a dele. Aí ele é o cara que ser engraçado, mas já sacou com gestos, né? Sim. E ele nas feições dele. O Mr. Bean é um personagem silencioso. O Mr. Bean é um personagem dos anos 20, anos 30. Nos anos 90. E é uma comédia difícil o que ele faz, né? Isso, é corporal. Não, é difícil. E o que aconteceu? E depois, por que não deu a química, mas por que a química se dissipou depois? Por que eles simplesmente ela seguiu o rumo dele, ele seguiu. Um não ligou pro outro. Porque né? ela não ligou, e ela tinha que voltar para os Estados Unidos, né? Que ela estava trabalhando. Mas poderia ligar, os Estados Unidos. Sim, é isso. Inglaterra também, né? Mas aí ele tipo assim, ficaram bem, ele ficou pensando naquela mulher. Só que nenhum momento ele pensou como tinha ligado pra ela, né? Pelo telefone dela, não ligou, deixou. Sim. E ele ficou sonhando, e ela lá, tocando a vida dela nos Estados Unidos. Aí surge o segundo casamento, que são dois amigos que tinham ficado. Que acabaram se... Deu match ali naquele casamento. Isso, Na verdade, ela folga ali no início, né? Isso, até o casal, que é sabe que quando a mulher tá achando que ela não consegue encontrar alguém, e o cara se oferece pra ela. Eu estou aqui e tal, falou, não estou tão desesperado assim. É o Phil Collins da Shopee, né? O cara. Mas sabe que isso é uma coisa assim que nos filmes, tanto em inglês, nesse caso, e estadunidenses, tem muito essa teoria que casamento é um bom lugar para você conseguir casamento. Isso, né? Mas no Brasil eu nunca vi assim por esse lado, assim, sabe? Eu acho que eu conheço poucas pessoas que conheceram casamento e deram merda, deram certo, assim, merda. Mas nos Estados Unidos, qualquer filme, os caras, casamento é um lugar que o cara se arruma, padrinho, sei lá, casamento é uma chance de conquistar alguém, né? Tanto arranjar casório, literalmente. Tu sabe que uma vez eu fui no casamento de um amigo meu, que eu era padrinho. Colocar de padrinho no casamento. Ele casou com a noiva. Com a madrinha, não. E aí colocaram uma guria que eu não conhecia como madrinha. Cara, e a guria se encantou. Só que ela ficou muito pegajosa comigo no casamento, na festa. E eu piquei a mula. Daí não deu. Mas, ou seja, então tem um certo fundamento também, então. Tem, eu coloco assim, os caras assim, Chico, essa aqui é a madrinha, guria, oi, tudo bom, e aí, só que eu não curti. Tu trabalhou bastante de casamento, deve saber, isso, né? Não, tu viu as coisas. O Criba, tu que é um cara que trabalhou em casamentos, filmou, fotografou e tal, era um gente da noite praticamente. Tu acha que essa teoria que casamento é uma coisa que chama outro casamento, chama relacionamento, é real, assim, tem experiência? É real, sim. Profissional?
tem testemunho de um amigo que trabalhou em casa, que conheceu a noiva dele em um casamento. O ambiente é propício para isso. As pessoas estão embevecidas com a felicidade dos noivos e acabam gerando... Eu sei de experiência de casamentos que eu fui convidado, mais de casamentos que eu fui contratado, que eu não conheço a história das pessoas. Sim. Mas já vi acontecer assim. E curioso, o nome desse filme poderia ser Centenas de Casamentos e um Funeral, porque eu fui contratado para transmitir um funeral ao vivo para um filho que estava fora do país. Tipo aquele filme até que a gente viu da Juliette Binoche, né? Da Juliette Binoche, exatamente. Eu transmiti o funeral ao vivo porque o filho não ia chegar a tempo. Meu ex-cunhado Bob estava no Catar e a mãe dele faleceu. Liberdade Azul. E eu fiz com a Jacqueline Chala, né? Então, até um funeral já E tem um filme também, Os Penetras Vão de Bico, onde o Owen Wilson e o outro dizem funeral também é lugar bom, porque não é preciso ser consolado e tal. Eles pegam qualquer tipo de ocasião pra paquera, né, e tal, daí em cima, né? Mas só que realmente, vocês se lembram quando nós já falamos do primeiro casamento? Nós já falamos do primeiro casamento. Já falamos do primeiro. O segundo é o casamento dos amigos que não queriam ficar no primeiro casamento, né? Os personagens não vou me lembrar no mês deles. Os dois é o Phil Collins da Shopee. Esse Collins da Shopee, é verdade. Que ele tava lá sentado, bigodinho, aquele cabelinho assim, careca, cabeludo. E a guria chega reclamando pra ele que não conhece, nunca consegue conhecer ninguém. Não consegue ninguém. E ele se oferece pra ela. E ela fala pra ele assim, ó, que é mesmo? Eu não estou tão desesperado assim. Não estou desesperado assim, daí... Só que aí eles ficam se olhando, daqui a pouco eles estão se agarrando, se beijando. Tipicamente em inglês. E quando falou, o Richard Curtis ele foi meio apressado, mas existe, né? 3 meses depois eles já estão no altar, né? Isso, E tal. E quem faz o casamento deles é o nosso querido Hal Atkinson, Mr. Bean, né? Que faz aquela cena, né, de 4, 5 minutos praticamente, que ele gagueja, erra o nome, troca o nome e tal. Espírito manco. E tal. Eu tava achando que foi num outro do Robin Williams, que ele também foi um padre assim no Espírito Manco, foi nesse filme, né? E no Pai Filho do Espírito Manco. Espírito Manco, isso. E pra nós é uma surpresa, porque a gente não ouve a voz dele, né, e tal, né? Isso que até que seja por questão de dicção e de... Não, dicção não, mas de timidez do personagem dele, né? Que o Roy Atkinson, o Mr. Bean pra nós do Brasil, ele começou a carreira nos anos 70 ainda. Tem umas sketches que eu acho no YouTube. Né? E muito engraçado, tem aquele tipo TV pirata da Inglaterra, né? Sim. Ele participava disso aí já dos anos 70. Mas esse personagem criou nos 80 para 90. Sim, né? Porque ele criou o personagem porque assim, ele é um cara que não é bonito. Sim. Ele é tímido, então aí alguém falou, se eu fosse esse personagem que fosse mudo, né? Dos anos 20, 30. Quase um Calypso, né? Praticamente. Dá pra dizer. Quase um Calypso, o Mr. Bean, né? Não, e fez muito sucesso. Fez muito sucesso. E tu sabe que só tem 12 episódios, né? Só 12 episódios? Tem uma temporada. Só que. Marcou tanto, né? Marcou tanto e passa tanto que nem os desenhos animados que a gente vê na infância. Ele fazia 3 por ano, porque foi de 90 a 95 que ele trabalhou com... É só uma temporada. Sim, tipo, então ele fazia só 2 por ano. Porque assim, a gente acha que batem um monte, que nem os desenhos animados que a gente chama. Quantas vezes tu viu Corrida Maluca, né? Não, ali era Deve ter uns 10, 12 episódios. Acho que fechava 20, talvez. Tem 19 episódios, não chega a isso. Só que na mente tua de criança tu não salva, né? Diferente de desenhos Pica-Pau, que tem várias fases. Isso, assim, Tom e Jerry tiveram várias fases e tal. Mas desenhos mais, tipo, falou... Scooby-Doo também acho que teve mais fases, né? Mas lá nos anos 60, que a gente viu no Brasil nos anos 70, 80... Já foi direto, né? Curtíssimo, né? O segundo casamento. E o segundo casamento é depois que eles não se ligam, né? Quando a gente comentou eles não se ligam. A Carrie e o Charles não se ligam e acaba que o Charles tem uma surpresa que o casamento cabeça foi no sítio, né? Foi, né? Isso, no sítio, né? A surpresa que eles simplesmente não tinham... Elas apresentam o seu novo... O seu novo, né? Já noivo, né? Já era noivo assim, até que quando ele tá lá parado e ela aparece, né? Ela chega sozinha, oi, tudo bom? E ele fica encantadíssimo. E ele tava indo buscar um negócio pros amigos, ele tá correndo, depois fala com vocês e volta pra
com 2 taças de champanhe na mão e ela chega, ela tá já com o escocês dela, né? É um cara bem mais velho que ela, até brinca, é 3 vezes mais velho que ela, mas nada, não chega a ser tanto, né? Mas era um político chato, snob, né, e tal. Isso, E ele se apavora, e nesse casamento ele acaba tendo vários problemas, primeiro que ele acaba sem querer entrando no quarto dos noivos que estão literalmente fazendo uma noite de núpcias ali e tal, ele fica no armário, e depois ele sai do armário, ele é colocado numa mesa com ex-amantes, ex-namoradas, ele praticamente ele é apedrejado por elas, né, e tal, né, sendo uma cena mais engraçadas do filme, por sinal, né. E tem uma cena também que eu gosto do filme, que é com a Scarlett, né, com a amigona dele, que ela tá debaixo de uma mesa falando com uma menina, uns 13 anos, 14 anos. Daí ela perguntou se a guria tem namorado, a guria, eu tenho namorado. Daí o que você faz com ele? Eu jogo ping-pong com ele. Daí ela falou, eu não tenho namorado. Daí a Scarlett, eu não tenho namorado, porque os caras que eu gosto, eles não gostam de mim. E os caras eles só querem saber transar comigo. E os caras que eles gostam de mim, eu acho eles uns chatos e tal. Daí a menina, o que é transar? Ela... é tipo ping-pong, só que com bolas menores. Muito boa. Bolas menores e tu decorta aquela coisa. Isso, aquelas tiradinhas, não perdoa nem os pré-adolescentes, né? Mas aí o roteiro do cara é incrível, né? E acontece mais essa pergunta que eu fazia. O Hugh Grant, talvez por que ele nunca casava, né? Então, por que ele sempre procurava alguém, mas não chegava, que seria maturidade, seria falta de maturidade, medo, né? E responsabilidade, caso tu assume uma responsabilidade tremenda, né? Sim. E aí ele não queria, de repente ele não queria, ele tinha medo disso, né? Tinha medo da responsabilidade de ter que casar. Ou de repente, será que aquela mulher era a mulher certa pra ele? Sim, escolha da vida. Né? Isso, então, várias coisas surgiram na cabecinha dele, né? E aí ele foi... Sempre eterna ebulição, né? Isso, E ele tá muito bem, né? O Hugh Grant tá muito bem no filme. Foi o filme que lançou ele como um ator global. Né? Quando eu falo global, ator conhecido mundialmente. Que desde que não sabe, não consegue entender, né? E até... Ele vira um ator assim, ele já tem carreira, que a gente falou no começo, que já tinha mais uma década, né? Mas ali ele... Só que que eu acho que talvez o que foi virado na carreira dele exatamente foi isso. Que ele é um cara que ele fazia filmes até papéis de vilão, e nesse filme ele começou a virar aquele galã de comédias românticas, né? Britânico, né? Que fez todo aquele sucesso que a gente já falou antes, né? E tal, né? E até uma curiosidade do filme também é a questão do... Para participar, eles fizeram, o diretor, a produção fez alguns anúncios por Londres e tal, para quem quisesse participar do filme e tal, né? Que ia ser um filme sobre casamento. Figurantes, né? Tu podia participar, podia comer, beber, só que tu tinha que ir com o seu terno e com o seu vestido, porque eles não tinham condições de pagar figurino para figurante, né? Então, muita gente foi igual, todos aqueles figurantes ali, na verdade, estavam com as roupas de... É por isso que às vezes pode ser, se algum cara, deve ter alguém que nota mais, deve ter alguns ternos muito desalinhados, vestido meio velho e tal, né? Tem até uma cena engraçada meio cascada, que até entrando no casamento tava vestido rasgado atrás, né? Também, né? Bem do personagem dela, tipo, do personagem dela, né? Eles tinham sempre atrasado no casamento, na correria, né? E notou que são sempre, não sei, deve ser um costume, né? Eles são sempre pela manhã, né? É sábado de manhã, né? Sempre de manhã, 10 horas. Poder usar chapéus, né? É o sábado de manhã, né? E não é aquela elegância, né? Então, né? Mas, como o filme são 4 casamentos, né? Nós vamos para o terceiro casamento. Mas é só que... mais algum detalhe? No segundo tem uma cena que eu... No segundo tem uma cena que eu fico muito... Até hoje, quando eu vejo, eu fico arrepiado. Que é a cena da menina que ela no primeiro casamento ela fica olhando pro irmão do Charlie, que é um rapaz surdo, né? Porque não existe surdo mudo, né? É um rapaz surdo. E ela chega tem aquele rapaz lá só que ela fica observando. No segundo casamento ela já chega, ela chega nele, no irmão do Hugh Grant, do irmão do Charlie, e começa a conversar com ele em Libras. Muito show, né? Começa a conversar com ele, porque ela está estudando para poder se comunicar com a pessoa surda. Ela se dedica para poder se comunicar. Se comunicar porque ela está puxada por ele.
Isso é muito lindo. E aí ele acha engraçado porque ela acerta umas palavras e outras ela erra, aí ela começa com a constrangida, ele, vamos dançar então? Sim. E leva ela pra dançar, e ali forma um novo casal, e aquela cena assim, ó, eu falo, sempre que eu falo, eu fico arrepiado. De tão bonito que é. Não, exatamente. Mas desse inteirinho entre o segundo e o terceiro casamento, tem o convite do casamento que é muito legal, né? Que o Charlie tá em casa, daí a Scarlett traz a correspondência, daí ele abre mais um casamento e tal, ele vê, daí que ele vê é o casamento da Hashmi, é com H o nome do cara, e a Carrie, daí ele literalmente o mundo cai dele ali, né? E daí pior ainda, tem uma lista de compra de presentes, né? E daí tem outra coisa que é engraçada, que ele vai na loja, a cena né? que ela convida ela pra... Ela convida ele pra fazer as compras, né? Isso. Pra ela escolher o vestido. Também, ele sai isso antes. Mas tem uma tortura isso, né? Mas tem uma cena que é muito boa, que ele vai comprar os presentes, né? Daí ele chega, o que tem, a mulher começa, a partir de mil libras, 2.000, dele, não tem nada por 50, né, e tal, daí, tem, sabe, tá vendo aquele pigmeu ali, se você botar mais 3.594, você paga, dos dedos, cara, né, cara. É muito. É aquele tipo de humor que às vezes a pessoa vê como arrogância, né? Mas é divertido. Cara, não funciona no Brasil, não é um humor que funciona. Não funciona, digo, na vida real no Brasil, né? Sim. Mas o humor que o inglês sabe botar tanto nas peças de teatro, na literatura e no cinema é espetacular. Tem graça assim, porque assim, tipo assim, imagina tu levando a mulher que tu quer pra tua vida, ela vai provar o vestido noiva dela que vai casar com outro cara. E aí ela fica lá provando vários vestidos, alguns sensuais, outros com aquelas vestes de pastorinha, muito engraçado, né? Tudo. Não, ele fica direto. E ele tá ali. E aí não, aí antes de sair ele fala, eles se despedem, ele volta e fala pra ele se declara pra ela, né? Sim. Aí ele abre o coração pra ela e ele fala que eu não me lembro se ele fala se pode ficar esperando ou não, mas eu estarei sempre aqui, né? Isso aí, né? Ele se não der certo, eu estaria aqui. E tanto que ela depois do casamento, né? Como? Que ele fala pra ela assim, ó, se não der certo, você lembra que eu estaria aqui. Não é assim, ela fala isso aí. Ele fala pra ela. E depois do casamento, que o casamento fala, o casamento o casamento que seria no filme a gente viu o casamento da Escócia, né? E não foi feito na Escócia, também por contenção de gastos, né? E até, mas eu estou falando dessa contenção de gastos, o outro que eu falei que o filme lucrou 260 milhões de libras, ou seja, foi um fenômeno mundial, né? Foi a maior bilheteria da Inglaterra dos anos 90 e até, não sei como é que está hoje em dia, mas talvez botando inflação e tal, foi um filme fantástico. Que virou aquela expressão de velho, uma coqueluche, né, mundial, né? E virou uma espécie deu um boom para aquela nova Inglaterra, aquele nova Inglaterra dos anos 90 do Tony Blair, que eu já falei no Isso. E até na época do filme, 94, é a época que a Lady Di e o já estavam separados. E na época estava fervilhando na Inglaterra a história que ela estava namorando o Dodge, né, que era o herdeiro das lojas Reynolds, né? E acabou... O filho do egípcio bilionaríssimo lá, né? E tem uma cena que é divertida, que eles estão no café e ela começa a contar todos os homens que ela já por número, né? O número 1 fez aquilo ali, o número 2 era assim. E o queixo dele vai caindo até o chão. Daí na faculdade foi entre o 7º e o 18º. Daí o 7º eram caras inteligentes, só que sensíveis, só que eram imaturos, não sei o quê. Daí depois ela vai botando, daí ele vai indo e ele... Nunca, a cabeça não acaba nunca, né? E daí, 27, no 32, né? Ele tenta descobrir quando é que vai ser a vez dele, né? E tal, né? Daí que acaba tendo, daí depois ele fala que ele não foi nem 10, né? Sei lá, ele foi 9. Mas ela fala assim, tem o número 31, né? Ele era o 31, né? 31, porque o 10 era o noivo. Era o noivo, né? Mas desse casamento da Escócia, daí, tá chovendo, se não me engano, né? Meio chuvoso, né, e tal, né? Também é num castelo escocês, que fake lá e tal. A Escócia chove, né? E daí, ali, realmente é dramático, porque também ele acaba vendo, né? Vendo a mulher da vida dele. Isso, e até ela faz uma piada, né? Que ela tira a piada do que ele falou, né? Que eu falei, sim, né? Isso. Porque ela vai falar assim, até pra avisar pro meu pretendente, tem um pretendente aí que mandou o nome dele, sim. Que ele falou se não der certo, eu avisaria ele.
pode deixar que ele vai ficar sabendo, Sim. né? E, Tá, ela foi má, né? Ela foi má. não, mas daí. Mas é aquela coisa, dizendo que eles tinham toda aquela química, mas também nem os dois davam o pontapé pra sair do lugar Isso, a coisa, né? E ali tem outra que ela fala que é muito engraçado, que ela fala, convide todos os amigos de você, convide todo mundo, porque os amigos do Vegetable são insuportáveis, né? Então não tem amigos chatos e tal, né? Ela só desenhava o cara, né? O cara mesmo no discurso fala um monte de merda, então, e todos os amigos deles estão, né, mais uma vez no casamento, só que daí então eles fazem uma aposta naquele dia que eles tinham que conhecer o Garrett, né, que era o namorado do Matthew, chega e começa a dizer, vocês têm que arranjar a mulher ou o homem das suas vidas aqui nesse casamento. E está dando a largada, assim, que é coisa de inglês, né, de jogo, né, o jogo está começando e tal. E daí só que chega um momento que ele tem um infarto, né. Mas esse infarto, a Scarlett conhece o homem da vida dela. Que é o Rat. O Rat, que é um texano. Isso, texano, americano. Tem 1,90m. Sim, desse tamanho, né. E daí aquela Scarlett Brat, né? Daí, só que a gente debochando da cara dela. Não, só que pra mim que daí fica tipo, deboche também, daí é o que acontece que o cara morre e todo o clima acaba, né? Isso, eu fico pensando aqui, que trauma, assim, morreu no casamento, né, cara? Eu fico pensando, né, acabou, né? Que dia aquele casamento acabou, né, cara? Sim. E o cara daí ele leva ainda pra biblioteca e tal, e não tem o que fazer, o Garrett se foi. Daí, né, no funeral, o filme, ele tu tem todas essas brincadeiras de relacionamento e tal, mas eu acho o discurso do Matthew, né, que ele faz pro marido dele, o esposo dele que faleceu, né, é muito lindo, né, ele fala sobre a questão do... inclusive é um poema até do H.D. Alder, né, que é um americano que criou na Inglaterra, que era Blues Fúnebre, que é muito bonito, né, que fala sobre parem os aviões, parem a vida e tal, porque fulano está aqui, está morto, né, e tal. É muito tocante, né, cara? E o legal do filme também, do diretor, é que ele filma as expressões das pessoas ouvindo o discurso dele. Isso é muito legal, né? Geralmente é só o ponto de vista do cara, né? É que esse poema é muito sensível, porque nada para quando alguém morre. Sim, exatamente. Então a ânsia da pessoa amada é dizer, para tudo. Para tudo. Não, ele morreu, ele tá aqui nesse caixão. Morreu, tá aqui. Para os trens, para o avião, e avisa o mundo inteiro no outdoor, ou assim, sei lá, que o fulano está morto, ele morreu e tal. E eu quero atenção, né? É muito bonito aquilo ali, né? Tanto é que eu acho que talvez no filme a expressão mais perfeita do amor foi entre o Matthew e o Garrett, né? Mas aquilo que eu falei no começo, lembra que eles não se mostravam como casal? Mas todo mundo sabia, né? Porque era 94. Todo mundo sabia, né? Mas aí o Charlie olha pra Fiona e fala, e pensar que eles eram amigos, eles eram um casal e a gente não sabia disso, a gente nunca notou isso. Mas é porque... Claro, e 94. E outra coisa, nós temos que pensar que até 1969, sim, na Inglaterra era crime ser pederasta, né? Isso, Até 69, cara. Isso, pederasta. Meu Deus. Pederasta, não, porque a lei era pederastia, né? Isso, até 69. Não, crime ser homossexual. Não é né? assim, ó, em 69 era apenas, 79 era 25 anos antes do filme. Se tu chegasse, se tu fosse, tu era preso, que nem o Oscar Wilde, né? Foi preso porque... O Alan Turing, que foi... Alan Turing. Deu duas máquinas nazistas e foi preso por... Ele teve Pederastismo. Ele teve que fazer tratamento químico, né? Cara, pra curar a homossexualidade dele. É absurdo, assim, sabe? Tipo, era uma coisa que há 25 anos ele entrava. Então, tipo, aqueles caras nasceram, né, numa época que ainda era proibido. Eles tinham 30 e poucos anos, tinham 7 anos quando a lei caiu, em 69, 70, algo assim. Também, mas agora é isso aí, assim, né? A questão então, você era muito sério. Sim, não, muito sério. Não, assim, claro, eu falo assim, eu falo porque tu tá pensando na cabeça de 2025, né? Claro. Em 94, há 30 anos, são há 31 anos que aconteceu isso, né? O filme foi filmado. Isso. E as pessoas, elas ainda tinham esse trauma, né? E tu sabe, tu tinha que se preservar, né? Bom, mas falando em leis que acabaram, eu acho que a França até 1971 a guilhotina, acho que 77 a guilhotina era aliás, a guilhotina, na verdade não, 77 foi a última pessoa assassinada, morta pela guilhotina. Pela guilhotina. 81 foi só Mitterrand,
que a guilhotina foi abolida na França. A guilhotina, né? São coisas assim que existiam, né? Diz que era um dos métodos mais humanizados de... acho que deve ser. Literalmente cortar o mal pela raiz, né? Não, simplesmente... Não existia... Não sei, né? Não existia dor no momento que desconecta. Não tem time nenhum, né? Não tem time nenhum. E o gravador tá ligado? Não, tá. O gravador tá ligado? O gravador não tá. O gravador tá gravando, não se preocupe. Sim, imagina. Mas aquela coisa, imagina. É um segundo, já foi, mas... Mas depois ali dá um momento de reflexão, literalmente na turma, eles ficam... perdem uma peça importante, talvez um dos caras mais divertidos do filme, né? Inclusive ele é o cara motivador do grupo, ele aparece no grupo, né? Palhaço. Sempre fumando o charuto dele, dando risada, brincando, né? E aquele personagem que foge, na época dos anos 90 era foda isso aí, né? Foge do estereótipo do gay, né? Sim, Nos 90 era que mostrava aquele gay afeminado, aquela coisa... nem dos dois, mas até o Metal talvez seja mais afeminado, porque ele fala que como ele é lindo, o David é lindo, e daí ele fala a primeira pista que a gente tem que ele é gay, porque ele fala que a menina tem aquele cara solteiro, aquele gato lá e tal. Não, né? e até o próprio estilo do filme é pegadinha, né? Fica pensando, tá, 4 meses. Lembra da época, né? Não viu o filme, tá, 4 meses. Funeral de quem? Ficava na época pensando de quem seria o funeral, né? Tu ficava naquela. Sim. Né? Quando será o funeral? Por que funeral? Quando o funeral não acontece depois dos 4 casamentos. Isso, também, isso, é uma quebra muito bacana. Isso, o funeral ele acontece depois do terceiro. Não, é muito inteligente. E o Tom reflete, né? Ele está dizendo que como se eu tiver filhos, eu quero morrer antes deles, que a pior coisa que tem é tipo, tu ver teus filhos morrer, porque os pais deles estavam lá e tal, né? Daí o Hugh Grant não pega a piada. Você já pensou em casar antes de ter filhos e tal, né? Chega pra ele, né? E, cara, o filme tem várias frasinhas que o cara anotasse, daria pra um compêndio só de frases curtas, assim, o cara tem que ficar prestando atenção, né? Não sei nem engraçado, já que são baitas tiradas, né? Então, lembro até Milor Fernandes às vezes. Mas, vamos pro quarto casamento, né? Então, o que aconteceu no quarto casamento, seu Chiquinho? Vai contar pra nós? É que tu gastou a fita de VHS? Esqueceu o quarto casamento. Não, o quarto casamento vai ser vai ser do nosso amigo Charlie, né? Com a Henrietta, né? Henrietta. Com a cara de patos, que funciona, né? Tem o falecimento do nosso amigo e passa-se 10 meses. 10, você não me lembra do tempo. 10 meses. Isso aí. E a Henrietta era apaixonada por ele. Era apaixonadíssima. E ele também teve um caso com ela, tudo, já tinha Não, já tinha um namorado, tudo, e até ela, assim, no momento assim, ela chorava bastante, ela abraçava ele, e ela dizia assim, eu te compreendo, não sei o quê, mas ela muito carente. Ele chegou, cara, ele deve ter pensado, cara, eu tô com 33, 34 anos, quando ele tinha ali no filme, dá pra dizer. Eu devia ter uns 34, 35. Cara, não tem tu, vai tu mesmo. A vida vai acabando, vai ser. Nem tu, vai tu mesmo. A mulher, a Carrie já casou com E o mais legal, o humor inglês, o humor ácido. Não existe Felizes para Sempre daquele casal original. Tu pensava que o Rio Grande no final ia casar, o quarto casamento ia ser dele com Não acontece. Isso que é legal. Isso é. Não existe aquele final feliz, assim, pôr do sol, com trilhos dentro. Ele vai casar com a Henrietta, né? Depois de 10 meses. Sim. E os amigos fazem uma brincadeira com ele, né? Do horário, né? Ele sempre atrasava. E os casamentos, e os cara adiantam relógios pela casa toda. Ele se desespera e já chegou, mas ele tava 2 horas adiantado. 2 horas adiantado, né? E eles tiram até foto dele. Isso, amigos mesmo, né? Muito. Pegadinha maravilhosa. Muito boa pegadinha. Então hoje não sei se funcionaria hoje com o celular, talvez não funcionasse. E na época, já o David já tá com a menina já tá namorando também, né? A Scarlett já tá tendo um caso com o escocês, né? E o americano, o Hat Butler, o Hat. Isso, E o casamento tá tudo bem só que o Grant começa a sacar vários casamento dele e ele descobre que ela se separou do cara. Ele era um mala, só pensava em dinheiro, só pensava em negócio, não dava bola pra ela. Daí o homem balança, né? E daí o irmão dele fala, eu tenho 3 coisas pra falar pra vocês. A primeira, não lembro exatamente o que é, a segunda... A primeira você vai lá em casa. Isso. A segunda você
Não casa? Diz isso. E a Diz terceira, isso. eu estou Eu não rolando, sei. estou rolando, se eu tiver uma terceira, eu estou pensando, né? Eles falam, qual é a terceira? Até o padre chega ali e tal, né? Depois chega, olha, você está pronto para o fuzilamento, né? E tá até o padre folga, né, cara? Cara, todo mundo folga em todo mundo naquele filme, né? Isso a gente já falou nos programas aqui, né? Que essa brincadeira no Brasil pode custar caro, né? Tu fazer uma brincadeira na igreja ou no cartório, né? Principalmente no cartório, né? É, não pode buscar, né? A guria disse O juiz não, passa a guria no chá. disse não e o juiz está cancelado o casamento. Não. Isso, Não, é. ele queria de volta outro dia. Isso é. Vira mais 6 meses aí. Os juízes passam muito chato. Aí, ó. Ele Aí. chega aí com mais uma pizza pra gente, de calabresa. Calabresa. dessa vez, e o copo do seu Chico tá vazio. Eles não têm, os juízes de paz não têm, eles não têm um senso de Não humor. tem minuto de paz, Não né? tem, não tem. Não, mas até pensando por outros, é certo isso, né? Claro que é. É um certo. momento sério. Não, claro. É. Só que a gente sempre faz esse tipo de piada aí no início. Isso. E a gente vê muito filme. Não, e né, até, velho? eu até contei pra vocês, né? Eu no meu casamento com o Clima tava lá presente, que eu sempre faço piada, né? E ele sabe que eu consegui me segurar. Ainda bem, né? Porque você já fez grandes piadas que deram certo, né? O próximo filme da franquia vai ser 5 casamentos. História de Chico É Ezeiza. história de fazer. E um funeral, porque uma já morreu ali. Não, 5. Ah, mas já morreu! Separado, divorciado e viúvo. gente. É mais, é um plus no filme, né? Só 4, são 5 casamentos e um funeral. Porra, ali, mas já né? morreu, cara. Porra. Puta que desculpa. Não posso não ter como. Pois é, gargalhou tanto. Pois é, cara. Já morreu, Antes cabelo. você tem alguém, um familiar. Já foi. Mas assim, Sim, ela já foi, ela morreu? morreu, tá? Ela não vai ver o programa, tá? Ponto, tá? Ou tá vendo. Ela tá ali, né, do lado do burrinho. ali, né? Ai. A gente Tu não vai pro céu, hein? destrinchados dos casamentos. Se chama. Não. Assim, ó. Não, aí, cara, muito engraçado aqui, assim, ó. Pensa bem, eu fiquei pensando depois, tá? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Cara, o processinho que vai tomar o Rio Grande, né? Toma um processo, né? Sim. Depois, imagina, todos os gastos que tiver a preparação do casamento, da festa lá esperando. Sim. Sim. É. E daí? O processinho é a porrada que ele tomou na cara da Henrietta. Sim. Aí chega na hora assim, chega na hora do casamento mesmo, né, que ele tava na sala de espera, né? Conversando com o irmão e com o padre faz a piadinha. Aí chega na hora do altar, né? Claro. Do altar. E aí o irmão dele tem a solução, né? Descobre a terceira solução, né? E tal. E daí ele. Não casa, né? Não casa. Daí ele. Acaba mudando, tomou uma porrada da Henrietta e tal. Só que ele não fala assim, ele é uma outra pessoa, né? Ele começa a traduzir, né? Sim, que ele se apaixona por outra pessoa. Né? E aí ele toma porrada da Henrietta. Que porrada, né, cara? Tá certo. Não foi pode, bom. não, sim, pode. Ele Mike Tyson na época, né? Foi Bah, é porque não é só na ficção, muita gente já foi abandonar no altar. Já, né, cara? Muita gente já foi abandonar no altar. Muito covardia seja do mundo não, de uma mulher é. tomar decisão ali, né? Cara? Fala muito antes, bom. velho. Fala antes. Assim Também. como já teve casos de Tu nunca pegou um desse, né? o noivo, não, cara. O noivo anunciar na festa, agora eu quero que todos puxem debaixo da cadeira um envelope. No envelope tem fotos de todas as traições da mulher. Você ouviu E falar. o cara. Não, isso é real, É um cara. detetive, Isso aí, né? O cara chegar e contratou dizer, um ó, detetive. a partir dessas provas não é mais legítimo o nosso casamento, mas peço que todos ainda aproveitem a festa. Isso é sair por cima. Sair por cima. As guampas já estavam por cima. Sim, mas sair por cima, né, cara? Você tinha furado o teto, né? Mas Isso é. Não. Aí ele não cata uma porrada e desmaia. Que porrada forte da Henrietta, Sim, né? não, deu porra, né? Só que o mais legal de toda a história é um filme que brinca literalmente com a cerimônia de casamento, a oficialização do casamento, que o casal, como o Clima falou, eles não casaram no filme, eles acabam ficando, só que a proposta da Carrie, ou dele, não lembro se é dele, né? Não, eles não casarem, Isso, só ficarem juntos. Eles vão pra casa e o Charlie tá sendo com os lábios amigos, né? Sim. E toca a campainha. E sabe, chega na chuva. E né? tá chovendo forte. E a Carrie. Podemos conversar, né? Podemos conversar. E ele tá. Aí ele pega, sai da chuva, aquela cena romantista. Muito boa. Romântica pra caramba. E os dois conversando. E eles resolvem, tá, daqui a gente vai então ter uma história
Só que ele pensa assim, vamos fazer o seguinte, não vamos casar, né? Não vão casar, né? Vamos tocar, eu venho te dar essa coisa, mas é certo, né, cara? Tu vai, como falou o clima antes, né? Cara, tem gente que casa, namora 20 anos e casa em 2 meses separados. Exatamente. E tem gente que não casa. Tem gente que não casa. Ainda mais que as leis mudaram hoje. Cara, hoje, mudando rapidinho, mas hoje a lei diz que até se tu namorar por muito tempo uma mulher com filho, tu pode ficar responsável pela pensão daquela criança. Tem coisas perigosas. Por aquela condição de afetividade, cara. Ah, meu Deus, não vou falar mais dessas coisas. Complicado. E outra sacada bacana no final também é quando mostra as fotos do que tá acontecendo pós, né? Que depois seria usada no Spielberg não case, né? A sacada, né? Com a de foto que aconteceu, mas no caso Isso, ele mostra os dois assim, juntos, assim, né? Acho que eles têm filho, né? Não, quem mostra o filho é o filho da. Não, mostra o filho. Mostra o filho. Durante os créditos. Nos créditos. Eu adoro, é o jeito de fazer as pessoas ver créditos. Né? Exatamente. Depois surgiu o pós-créditos. O primeiro que eu vi no Enigma da Pirâmide. De Steven que é a cena pós-crédito. A cena pós-crédito. E... que eu vi, né? Ah, tá, mas é que a primeira que eu vi foi o Curtindo a Vida Doidado. Mas o Enigma é interior, gente. Sim, mas o primeiro que eu vi foi E sabe por que eu vi do Enigma da Pirâmide? Porque tu podia entrar no que quisesse no cinema, né? Isso, é. E eu entrei e tava terminando. Tava terminando, daí apareceu aquela cena do vilão, o vilão tá vivo na verdade, né? Daí jovem Sherlock Holmes. Aquele filme do Spielberg, legal, né, cara? Do jovem Sherlock Holmes. Na verdade, não é o Spielberg é produtor só, mas ele é. Só que não é dele, porque ele não quis assinar, né? Só não quis assinar. Mas aí, e as fotografias daí mostram, daí todo mundo se deu bem, o Tom casou com a prima dele de com a prima, isso e tal. Que é amor à primeira vista, né? Eles viram ali no casamento também. Isso, é. A Scarlett ficou com o Hatch, já tá no colo dele, gigantão, e ela pequenininha. E a Fiona tá do lado do Príncipe Charles, né? Então, que ela era isso, eu falo assim, até tem uma cena que a Fiona chega pro Charlie e fala, né? E o Charlie pergunta, por que tu tá sempre solteira? Porque tu nunca tem ninguém, né? E tu nunca achou alguém, sim. Eu já achei alguém. Isso, ela tá do lado dele, né? Eu já achei. Você achou alguém? Sim, eu já achei alguém há muito tempo. Mas nunca pude falar pra ele. Por que você não falou pra ele? Porque é você, seu idiota. Seu idiota. E o David tá com a menina que se apaixonou por ele e tal. Isso, e tal. E o próprio o Matthew, que ficou viúvo, ele tá curtindo a vida, tá bebendo, tipo, que ele tava curando a fossa. Tá com outro. Ele tá curtindo, tá num bar, assim, tipo, bebendo. Não, ele tá com outro cara, né? Não sei exatamente dá a entender que já tá ficando, mas ele tá curtindo a vida ali. Ele já tá cicatrizando as vidas da viuvez dele e tal. Mas o filme é um filme lindo, um filme romântico. Um filme que é aquela coisa que eu digo, né? Acreditar no amor, que o amor é ainda possível, né? Não, com certeza não é. Acho que eu acredito, obviamente, que ele perdeu no Oscar, que a gente falou no início, ele perdeu pro Forrest Gump, porque a concorrência era muito grande, né? Os 4 filmes podiam cada um ganhar um Oscar de honra, porque são maravilhosos, né? E é um filme assim, um filme que não perde, é um filme que não perde a instantaneidade dele, né? Não, um filme que não funciona hoje. Funciona que um jovem hoje o filme vai achar que filme legal. Vai achar legal, vai pegar coisas legais. Por causa do até porque o casamento é eterno, né? Por causa do as pessoas têm acesso, jovens têm acesso a um filme e vão ficar curiosos para ver a partir do nosso programa. Com certeza. Eu, como técnico, a gente perdeu uma das partes do programa, tivemos que repetir, e eu estou preocupado que caia de novo, então, por favor, vamos encerrar, gente. Pois é, mas o filme está no Prime Video. Prime Video, exatamente. E é um filme maravilhoso. Andy McDonald, linda pra mim, mas mulher mais linda do mundo. 14 vezes que ela é linda, maravilhosa. Mas eu acho ela é linda, maravilhosa. Isso é sistema de peso. Isso é sistema de peso. Eu amo esses caras aqui.